O Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, dizendo: Quem é este? A massa do povo dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E Jesus entrou no templo de Deus, e pôs-se a expulsar de lá todos os que vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela uma caverna de ladrões. Aproximaram-se então dele, no templo, os cegos e os coxos, e ele curou-os. E quando os príncipes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele praticava, e os meninos gritando no templo, e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus disse-lhe: Sim, nunca lestes? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes perfeito louvor? E tendo-os deixado, retirou-se Jesus para fora da cidade, para Betânia, e lá ficou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Em Santíssima. nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nessa terça-feira, que nós estamos aqui e podemos meditar um pouco mais nessa quaresma sobre o sacerdócio, o Evangelho de hoje nos apresenta duas figuras do sacerdócio, duas contraposições. Na primeira parte, Nosso Senhor expulsa dos templos os vendilhões, aqueles que usavam do templo para vender e comerciar e enriqueciam por meio dos sacramentos do templo. E o segundo, o próprio Cristo, que estava a curar cegos, coxos e aleijados, enquanto também ensinava as crianças a darem perfeito louvor a Deus. Aqui vamos tirar nossas duas meditações para hoje. Primeira, o mal terrível que ocasiona o mau sacerdote, justamente pela falta de pessoas que rezam pela sua conversão. Maus padres sempre foram danosos para a Igreja de Deus, danosos para o mundo cristão, danosos para todo tipo de raça e classe de fiéis, porque afinal de contas, um mau padre arrasta junto consigo para o inferno inúmeras almas. Lembremos-nos daquele profeta Eli, que foi antes uma boa pessoa, mas somente foi ter filhos e começou a depreciar o povo, depreciar a vontade de Deus que estava operando nele, e começou então a corromper-se e a dar do dinheiro do templo para seus filhos folgarem e divertirem-se. E então o castigo de Deus caiu sobre Eli e sobre toda a sua casa. Nós temos que compreender isto. Maus sacerdotes não vão criar boas almas, não vão ter um bom rebanho, não vão criar bons filhos espirituais, mas, ao contrário, como dizia Santa Teresa, um mau padre carrega consigo para o inferno todos os seus dirigidos espirituais, por causa que os seus vícios passam para ele. Aconselhando ela suas monjas, dizia: Não confessai-vos com padre de pouca virtude. Buscai sim padres com ciência, mas com ciência e virtude, porque quando falta a virtude, então aqueles que são dirigidos e que recebem os conselhos na confissão vão cair e partir para o mesmo tipo de vida desregrada do padre. Quando eu digo vida desregrada, não entendam grandes defeitos, não entendam grandes impurezas, não entendam grandes pecados mortais, porque toda pessoa de bom senso e juízo sabe esquivar-se. E a pessoa que confessa-se com o padre que tem estes maus tipos de pecado, ele consegue desviar-se facilmente. Todavia, aqui falamos daquelas pequenas imperfeições que algumas vezes chegam a ser graves. Sim, chegam a ser graves, porque algumas vaidades, alguns tipos de apreciações, aquele desejo imoderado às vezes por alguma riqueza, que algumas vezes acomete a classe sacerdotal, não porque o padre tenha apego à riqueza, seja avarento no último grau, mas por causa que ele às vezes teme que falte-lhe alimento em sua boca, ou que falte toalha de cama em seu colchão, que falte para ele um sabonete em seu banheiro,
ou coisas pequenas do gênero. Ele começa a levar assim os seus fiéis para maus vícios também, deste mesmo modelo. Porque entendam, onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Se o padre ele começa a levar-se por vaidades, pequenas avarezas, pequenos distúrbiozinhos destes, pouco a pouco aquela areia submerge e ele não virá quando a rocha vier rolando sobre ele e esmagá-lo-á. A mesma coisa acontece com seus dirigidos. Muitas vezes o padre dirige, só que por causa do seu defeito ele mesmo não vê o dano na alma e começa a insuflar naquela alma pequenas vaidades, pequenas taxas de soberba, que aos poucos avolumam-se, ao ponto de a pessoa depois estar totalmente vaidosa e cheia de requinte de santidade, achando que já está no alto grau de oração, quando na verdade não encontrou nem as portas do castelo interior. Eis o que acontece com maus sacerdotes. Eles depreciam todos os tipos da grei de Deus. Levam todos para um buraco mais fundo do que a própria geena e tornam todos incapazes de ver adiante o caminho certo de perfeição. Rezemos então para os sacerdotes, não praguejemos contra eles, se saibamos que existe. Porque de fato, nosso Senhor, entre esses 12 apóstolos tinham Judas. Nossos tempos, infelizmente, nós temos entre 12 apóstolos, um apóstolo, e o resto são Judas. E tenham-se cuidar por causa disso. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. A segunda coisa é que, se nós vemos este tipo de coisa, devemos nós, com maior constância, rezar pelo clero. Afinal de contas, se por causa deles muitas almas arriscam-se a perder-se, então nós, que vemos o mal que está sendo lançado ali, devemos com unhas e dentes rezar à divina majestade para que dignem-se a enviar para este da sua graça. Lembremos-nos quão difícil é converter um sacerdote. Quão difícil é converter aquela categoria eclesiástica que está acima e que deve, com um cajado, levar as ovelhas para o paraíso. Quão difícil é convertê-lo e trazê-lo de volta para o reino de Deus. Então, somente a graça pode tocar aquela alma. Rezemos por eles. E se vós, algum padre, me ouve, então também tome cuidado para que a vida de oração sua esteja de fato conforme quer a divina providência, e não ser mais um por aí somente para administrar sacramentos ou coisas do gênero. Qual é a vida de um bom padre? A vida de um bom padre é aquela que, abrindo os olhos aos cegos para a luz da fé e dando a andar para os coxos, ou seja, administrando-lhes corretamente a sã doutrina e os sacramentos, façam que eles, como crianças pequenas, louvem a Deus, conforme diz o Salmo: o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, das crianças que a mãe amamenta. Eis que nosso Senhor, quando veio ao mundo, a primeira pessoa que lhe deu exemplo não foi ao fiel mais simples, mas foi aquele que, dignando-se a deixar o meio do mundo, apartando-se das trevas e sombras da morte, apartando-se dos bulícios e afrontas do mundo, resolveu entregar-se totalmente a Deus. Este, nosso Senhor em particular, veio para dar exemplo. Não foi a todos, mas àquele que deve ser exemplo para o povo, que nosso Senhor veio para dar ilustrações de como deve operar para salvar almas. E nosso Senhor no Evangelho de hoje nos mostra como ele fazia isso, dando vista aos cegos. No mundo de trevas que nós estamos hoje, um bom padre é aquele que, mesmo com toda a dificuldade que encontra, consegue abrir os olhos de alguma alma para a vida cristã. Nós estamos num tempo em que, de fato, estamos encontrando várias perseguições à igreja. Ao contrário, estamos quase não vendo mais a igreja, porque maus pastores aviltaram, e somente os templos e as barcas ficaram, mas os navegadores e pastores de fato não existem. Antes são lobos vorazes que comem as ovelhas, depredam os templos e depois, destruindo tudo, vão e fartam os seus ventres, mas não são pastores.
A verdadeira igreja está escondida, muito bem eclipsada, muito bem oculta. Raramente encontramos um verdadeiro e santo sacerdote, ou pelo menos verdadeiro sacerdote. Raramente encontramos, nestas trevas que estamos, algum lugar onde podemos sorver dignamente dos Santíssimos Sacramentos. Algumas vezes temos que encontrá-los nas casas de família. Outras vezes, em igrejas precárias, onde não tem nenhuma beleza exterior. Mas entendam-me, Nosso Senhor, quando veio ao mundo pela primeira vez, veio num presépio, e não num palacete. Nestes tempos que nós estamos hoje, procuremos aqueles sacerdotes que, à imitação do Cordeiro Divino, que deu vista aos cegos, andar aos coxos e que foi louvado pelas crianças, está escondido, não em templos e palácios suntuosos, mas em pequenas igrejas escondidas, em casas domésticas. Porque, afinal de contas, não esperemos nestes tempos em que nós estamos hoje, em que nós vemos, dentro das estruturas eclesiásticas, mais pastores protestantes do que verdadeiros pastores cristãos. Nós vemos mais judeus, daqueles mais avarentos possível, do que um verdadeiro padre católico. Nós vemos mais maometanos, fervorosos dentro das estruturas da Igreja Católica, do que verdadeiramente fiéis cristãos. Nestes tempos agora, não procuremos nestes palácios, nessas arquiteturas medievais ou barrocas, que nós, infelizmente, como cristãos, perdemos a verdadeira fé e a doutrina cristã. Não esperemos dali. Não esperemos destes cristãos que dizem que a Eucaristia é um símbolo e que a Virgem Maria foi exagerada pelos santos. Não esperemos dali verdadeiros sacramentos. Ao contrário, dali só esperemos a justa ira e vingança do Divino Redentor que veio para dar a nossa vida, mas as trevas estão encobrindo-o. E muitas almas estão cegas por causa disso, por causa que os verdadeiros pastores estão escondidos. Rezemos para os verdadeiros pastores, os verdadeiros imitadores de Cristo, possam aparecer e voltar a iluminar as trevas deste mundo, trazendo de novo as lamparinas com óleo aceso da divina caridade, trazendo de novo para a frente dos fiéis a verdadeira luz da fé, que está escondida embaixo de alqueires. Nós temos que voltar a colocar nossa cidade sobre os montes. Voltemos, ó fiéis, a rezar pelos padres, para que eles possam dar verdadeira luz para nós. Porque se o sal perde o sabor, com que há de salgar? Nada mais serve do que como Nosso Senhor fez, lançar as mesas deles fora, e bater-lhes e expulsá-los do templo. Se a luz que a gente acende numa vela só serve para ficar embaixo da cama, para que nós acendemos? Nós temos que iluminar nossa casa. Verdadeiros cristãos, rezemos pelos sacerdotes, rezemos pela igreja cristã, que está passando por tantos padecimentos e tormentas. Rezemos pelos padres católicos, para que, tomando impulso da verdadeira fé, possam deixar para trás seus vícios e contendas, para dar verdadeiro louvor ao nosso Cristo, Deus e Filho de Deus vivo, para que Ele possa ser louvado e engrandecido pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.